Sabe o que aconteceu? O chefe de governo lá de Buenos Aires, Jorge Macri, estava dando uma coletiva sobre despejo de uma feira ilegal que funcionava ali no local, até que um rato invadiu a entrevista. Teve uma gritaria porque tinha uma entrevista coletiva ali entre os repórteres. O rato tentou desviar do grupo, passou em cima do pé de muita gente, tomou um chute, foi atacado por cachorros e essa cena foi transmitida ao vivo pelo canal Todo Notícias. É isso aí. Vamos acompanhar aqui no 3 em 1. A gente passou no pé da mulher. Meu Deus do céu, aí chutou o rato. Mas olha o tamanho da ratazana. E aí os cachorros foram lá e aí criou já uma situação, já as pessoas não sabiam se elas ficavam constrangidas, amedrontadas. Pois bem, Gustavo Segré. Não tem explicação. Será que esse é o retrato da Argentina nos dias de hoje? É isso que eu gostaria de perguntar para você. É claro, sem dúvida nenhuma. É o político falando, o rato passando, resolvido por quem? Pelos cachorros. Essa é a conclusão. O que dá pra gente trazer para a realidade atual do país, hein, Gustavo Segré? Que a pobreza está tão ruim que até o rato tem que sair correndo. Puxa vida. O que você acha, hein, Felipe Monteiro? A pobreza está tão ruim na Argentina e se agravando cada vez mais que os ratos estão saindo do esgoto mesmo. Estão fugindo. E aí, Luiz Felipe Dávila? Mas o bom é que estão pegando as ratazanas grandes. Cristina Kirchner, agora estão pegando um outro rato. Afundou. O próprio Alberto Fernandes está O próprio Fernandes, agora pegando o ratão maior. Então não é só os pequenininhos, não, que agora vão pegar as ratazanas e o ratão. 5h52, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Gani, como é que você vê agora esses esquemas de corrupção que estão sendo investigados e aprofundados na Argentina, justamente no momento de certa divisão no país, sem que as pessoas consigam compreender muito bem também quais são as políticas de Javier Milei, porque ele ainda não as conseguiu implementar diante de uma restrição que está enfrentando no Congresso argentino. Não, esses escândalos de corrupção, eles têm que ser investigados, os culpados aí se provarem, têm que ser punidos. E aí eu volto num ponto que quando há irresponsabilidade fiscal, abre também sempre o precedente para a corrupção. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido. Então, quando tem muito dinheiro para o Estado, significa que abriu a porta também para a corrupção. E se ela se concretizar, vai ser essa cena aí, ó. Ó o ratão aí da corrupção, entendeu? A corrupção, ela vai causar um estrago muito grande, porque a gente viu isso no Brasil e na Argentina agora também. Né? Gustavo Segré, como esses esquemas de corrupção estão sendo tratados na Argentina? Você acredita realmente no avanço e no aprofundamento da punição a esses políticos? Eu acho que sim. Me parece que a justiça está lenta, na Argentina também. Agora estão abrindo novos processos contra a Cristina, está sendo aberto um contra o Alberto Fernandes, porque em 2021 ele deu uma canetada e obrigou que todas as entidades públicas tinham que contratar seguros através do Banco Nação Seguro. Banco da Nação Argentina seria equivalente ao Banco do Brasil aqui, um banco nacional, público. E aí parece que tenha excedentes nas comissões, mais sobrepreços, e isso provocou um caso de corrupção que está sendo investigado. E tem outra, né? A justiça vai lento, mas vai avançando também. A Cristina Fernandes está sendo já julgada em segunda instância. Ela foi condenada a 6 anos de prisão e o pedido do fiscal é 12 anos de prisão, porque ele estabelece que não tinha como não saber. É aquele velho discurso, né? O presidente fala, eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Bom, a justiça está provando que ela tinha sim, e tem que justificar também uma quantidade gigantesca de patrimônio de uma pessoa, por exemplo, o filho, que a única coisa que sabe fazer bem é jogar PlayStation. O resto nunca estudou, nunca trabalhou, e ele tem milhões de dólares, como se fosse Harry Potter, que faz uma mágica e aparece o dinheiro do nada. Agora, Gustavo Segré, nessa imagem que a gente está acompanhando aí do rato passando no meio dos repórteres enquanto a entrevista da autoridade ali acontece, ela traz um pouco dessa imagem também de precariedade do país, ou de um país que hoje tem mais da metade da sua população numa situação de pobreza, né? Nem o rato tem para comer aqui. Se fosse a esquerda, diria, na França tem muito mais ratos que na Argentina. E como que é a situação dessas famílias hoje?
Muito ruim, sobretudo porque com uma inflação muito grande, a perda de poder aquisitivo é drástica, dramática. Os aposentados estão com diferenças em termos de quanto eles deveriam ganhar, o ajuste está sendo muito grande e a Argentina vai ter nesse ano o pior dos mundos, que é uma retração econômica com uma inflação muito alta. Todo mundo fuge dessa fórmula. A Argentina vai ter esse ano essa situação. Na contrapartida, para colocar algum dado interessante na economia, no mês de fevereiro foi um mês dos últimos muitos anos que o peso se valorizou 15% em termos de dólar, o que nunca tinha acontecido, estou falando de muitos anos. Então isso prova que o caminho pelo mercado está sendo bom, mas ainda não está sendo sentido isso pelas famílias, o que é um problema social muito grande. E Felipe Monteiro, aproveitando, né, teve uma outra manifestação do Papa Francisco em relação à Argentina e sobre a situação dos pobres, e ele mencionou o seguinte num vídeo, que o Estado desempenha o papel de redistribuição e justiça social. E aí essa declaração ela foi alvo de críticas ali das autoridades, inclusive do governo Milei, que alegou que as pessoas não querem mais isso. O porta-voz presidencial argentino, que é o Manuel Adorni, disse o seguinte, que o recado do Papa tem frases, palavras e definições muito bonitas de se ouvir, mas que o tão abençoado Estado presente tirou tudo de milhões de argentinos. Não é verdade, não é verdade. No meu entendimento, o Milei está indo na contramão do que a Argentina deveria fazer, né? E o que está acontecendo na Argentina é mais miséria, mais pessoas indo para a miserabilidade, passando fome. O que ele fez de revogar a lei de aluguel, por exemplo, fazendo com que os argentinos negociassem, né, o período de reajuste no prazo muito menor, fez com que os argentinos, grande parte deles, saíssem das residências, ficassem sem teto. Ou seja, o que está acontecendo na Argentina está indo na contramão do mundo. A inflação está aumentando cada vez mais, a miséria está aumentando cada vez mais. E o Papa tem razão, né? O que a gente espera do Estado é poder redistribuir a receita e as riquezas em geral. O Milei é um papa na economia e, com todo respeito, deu uma aula de economia para o Papa. Na verdade, a Argentina está nessa situação, Filipão, sabe por quê? Por causa dessas medidas que você defende, excesso de gasto público, crédito subsidiado, é o que gerou essa inflação aí que prejudica principalmente os mais pobres. Ô, Segré, eu gostaria de abrir um espaço porque eu vi que você se manifestou durante a fala do Felipe, só rapidamente para a gente poder encerrar na sequência. Você não pode aumentar, não existe como você aumentar a pobreza em 2 meses apenas de 40% para 57%. Isso foi um desastre econômico do governo anterior. Não é verdade, culpa também, mas não é verdade que tem gente que pela nova lei de aluguel saiu do lugar onde estava para ir morar na rua. Isso não é verdade, garanto, não é verdade, vou justificar por quê. A quantidade de locações, de ofertas de imóveis pela nova lei aumentou. Por quê? Porque tem a livre disponibilidade de negociação entre um com o outro. Ninguém vai deixar um lugar sem alugar, podendo alugar, mas ninguém vai alugar um lugar onde o governo coloca uma regulamentação que te obriga a receber uma coisa diferente. E em relação ao Papa, eu acho o comunismo maravilhoso, o socialismo maravilhoso, mas eles defendem sempre a deles. Pede para um socialista, um comunista, entregar parte do seu capital e tira dele dizendo que vai distribuir para um pobre. Vai ver como ele te conta o que é a verdadeira propriedade privada.